Será que a PEC da blindagem aprovada pela Câmara dos Deputados nesta semana é realmente inconstitucional? Será que tudo nela é inconstitucional, como boa parte da opinião pública vem criticando? Eu sou Felipe Recondo, este é o Sem Precedentes. Se você quiser acompanhar mais e ter mais informações do Supremo Tribunal Federal, acompanhe o canal e nos avalie aí no seu tocador de podcasts. Comigo aqui, Luiz Esteves, Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck. E essa pergunta, para quem vem criticando a PEC da blindagem aprovada pela Câmara, parece só retórica, mas não é. Luiz, eu queria ouvir os seus argumentos. Será que é mesmo totalmente inconstitucional a proposta de emenda que vem sendo discutida pela Câmara? Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana. Bom dia, Diego. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa separar um pouco o que essa PEC pretende fazer, né? Ela lida ali com vários aspectos diferentes das imunidades dos parlamentares. A primeira coisa que ela faz, e que talvez seja o que mais tenha chamado a atenção de todo mundo, ela estabelece um modelo parecido, um modelo muito semelhante ao modelo que a gente tinha até 2001, em que, para que um parlamentar seja processado, seja necessário ali uma autorização da Casa Legislativa correspondente, né? O deputado vai precisar de uma autorização, para processar um deputado vai ser necessário uma autorização da Câmara, e para processar um senador seria necessário uma autorização Regra que prevalecia até dada pelo 2001, né, Senado. Luiz? Sim, sim, é o que prevalecia até 2001. Então essa é a primeira coisa, e aí talvez a discussão seja mais, trivial, porque a gente já teve esse modelo. Tudo bem que a gente pode talvez concordar que esse era um modelo que não funcionava, esse é um modelo que na prática, talvez impedisse a responsabilização, dos parlamentares, mas era um modelo que era adotado pela Constituição originalmente. Então acho que, para defender a inconstitucionalidade dessa parte da PEC, os argumentos eles são mais difíceis. Mas, além disso, a PEC faz outras coisas. A PEC, ela também estabelece que medidas cautelares, todas as medidas cautelares reais e pessoais, contra parlamentares, precisam ser autorizadas pelo STF, o que pode ter um impacto muito grande, inclusive em processos que não são criminais. Então, um processo de Um improbidade exemplo. administrativa, Ah, eu tá. diria improbidade administrativa, é um processo que tramita, em geral, na primeira instância, ainda que um dos réus seja um parlamentar. E se essa PEC for aprovada nos termos ali que foram encaminhados pela Câmara, é possível que essas medidas cautelares, nos processos que estão na primeira instância, também tenham que ser eh, concedidas, decididas pelo Supremo. Então, meio que por uma via diagonal, é como se a competência do STF se expandisse para vários outros processos. A competência que hoje é criminal, a competência se expandiria para também julgar ali algumas questões relacionadas a processos de parlamentares que estão na primeira instância. Então, a PEC também faz isso, e eu acho que eh, esse ponto talvez seja esse ponto talvez seja mais discutível. E, além disso, a PEC faz outras duas coisas. A PEC, ela também amplia o foro por prerrogativa de função para presidentes de partidos políticos, e a PEC estabelece um voto secreto para que essas decisões sobre autorizações aconteçam. Então, é é uma PEC que faz pelo menos aí 4 coisas diferentes. Uma dessas coisas é semelhante ao modelo que nós já tivemos, mas eu diria que as outras três coisas são novidades trazidas pela PEC: ampliação do foro, eh, um voto secreto também para essa autorização, e, além disso, a Esse determinação de que o Supremo colateral, deve né? ser competente para decidir essas cautelares. E me parece esse efeito colateral que você menciona, parece que não é necessariamente a intenção do Congresso Nacional, mas é um efeito colateral grave, né. Juliana, e você? Nós estávamos conversando aqui antes e você mencionou, na verdade, a pergunta que eu estou fazendo aqui abrindo o programa vem da sua provocação, e aí eu queria ouvir os seus argumentos. Por que talvez não seja
de inconstitucionalidade chapada, lembrando a expressão do ministro Sepúlveda Pertence? Oi, Felipe, Luiz, Diego. Eu tô muito na linha do Luiz, né? Eu acho que tem um desafio aqui de superar o fato de que um texto muito parecido com esse, ou pelo menos uma parte do texto, já estava presente na Constituição original, e a gente sabe que o que está na Constituição originalmente, o entendimento que prevalece é que não pode ser declarado inconstitucional, né? E não foi ao longo do tempo em que teve em vigor. Mas fiquei me perguntando se existiria, né? Que tipo de argumento poderia ser levantado, no sentido de dizer que algo mudou em relação ao que havia originalmente na Constituição e nesse transcurso de tempo? Será que seria possível dizer que essa alteração que foi feita em 2001, ela se incorporou ao núcleo da separação de poderes e voltar atrás seria um retrocesso, incompatível com a Constituição? Talvez. Eu pensaria um pouco mais, nessa linha se a gente fosse argumentar que, bom, naquela época aquilo era constitucional, já que estava no texto originário da Constituição, mas hoje em dia não seria mais, porque houve talvez uma alteração desse núcleo essencial aí da separação de poderes, logo, então, essa emenda violaria a cláusula pétrea da separação de poderes. É um caminho, que talvez possa se apresentar. Eu fui olhar lá as discussões da emenda constitucional 35 de 2001 para ver como é que reagiram, né, as casas, ou pelo menos as comissões de Constituição e Justiça de cada casa, em relação a essa emenda. E os pareceres que foram aprovados foram bem tranquilos, né, com relação à emenda. Na Câmara, o que se argumentou foi que a imunidade material, né, que é aquela imunidade por palavras e votos, ela sim estava preservada e ela seria o cerne da proteção dos parlamentares, e que essa alteração, processual não interferiria nas prerrogativas, né, na proteção que a atividade parlamentar tem que ter. E no Senado é interessante que eles usam esse mesmo argumento, mas também enfatizaram que essa mudança, né, da emenda constitucional 45 de 2001 era um passo imprescindível para a recuperação do prestígio do Senado. E é interessante, porque eu acho que isso está no pano de fundo da discussão atual, né? A gente está vendo as reações, eh, em geral, muito ruins, né, a essa emenda, e que se relacionam justamente a esse elemento, eu acho, né, prestígio, uma ligação com responsividade, com controle, com fiscalização, e essa sensação de que essa PEC ela destrói tudo isso. Juliana, mais uma dúvida para eu tirar com vocês 2. Você mencionou o retrocesso, né, o retrocesso que essa proposta significaria diante da alteração que foi feita pelo Congresso Nacional em 2001. Eu acrescentaria, e aí pergunto isso para vocês, o que está acontecendo, né, a conjuntura, se isso não pode demonstrar que essa proposta que está vindo do Congresso Nacional, ela tem um interesse outro, ela vem, digamos, viciada por um interesse casuístico, né. Nós temos dezenas de investigações sobre o orçamento secreto que atinge parlamentares, inclusive investigações também sobre presidente de partido, que foi isso que o Luiz inclusive mencionou, né, que amplia foro para eles. Será que isso pode ser argumento pela inconstitucionalidade de que, fazer isso neste momento poderia significar uma inconstitucionalidade, né, abrir demais, a regra ou mudar a Constituição para beneficiar esses políticos nesse momento? Que você acha, Luiz? Eu acho que claro que o contexto eu acho que o contexto não deve ser desconsiderado em uma análise como essa. Mas eu acho que é muito difícil separar, é muito difícil, na verdade, verificar o que é o contexto. É muito difícil, levar em consideração para análise de uma inconstitucionalidade qual é a vontade que esses parlamentares têm. Então, eu diria que o mais apropriado é que a gente se concentre no texto. Eh acho que muitas dessas modificações, Mas é inclusive difícil, modificações hein, à Luiz? Constituição, eh É difícil a gente tirar o contexto, especialmente agora, no cenário que nós estamos, a gente tentar tirar isso do contexto. E é claro que respondendo a minha própria pergunta, né, mas em que momento então o Congresso Nacional poderia mudar isso? Sempre vai ter esse contexto, né? o que eu diria é exatamente isso, a gente sempre vai ter, talvez algumas razões,
algumas razões de interesse público, talvez formulando desse modo, para que a Constituição seja emendada, mas muitas vezes as motivações dos parlamentares podem ser diferentes desse interesse público. Então, eu acho que é muito difícil olhar na prática o que, afinal, motiva os parlamentares a realizarem uma alteração desse tamanho. Eh, Até porque talvez existam razões para os parlamentares, de fato, quererem Ah, sem alteração na dúvida, Constituição, e é sem dúvida, legítimo. sem dúvida. Os parlamentares, eles podem, em eles podem, em algum contexto, pretender alterar a Constituição para talvez reagir a uma decisão do STF, para talvez, eh, deixar mais claro ali o alcance das prerrogativas que eles imaginam que são necessárias para que eles desempenhem a função. A Juliana mencionou a Juliana mencionou a emenda constitucional 35 de 2001. A emenda constitucional 35 de 2001, ela, de algum modo, redesenhou esse sistema para, não para autorização, mas aí passou para uma sustação das ações penais, só que a emenda também fez uma outra coisa, a emenda ampliou, de algum modo, as imunidades materiais, porque a emenda deixa muito claro que as imunidades materiais, elas seriam para quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, eu diria que sempre a gente vai ter essa ideia de talvez uma motivação dos parlamentares ali, uma motivação não tão interessada no interesse público, mas, essa motivação pode servir para alterações que para eles, tenham ali alguma finalidade de interesse público. Eu acho difícil fazer essa análise, por isso eu falei que, talvez a concentração ao que o texto aprovado está dizendo, talvez eh, gere uma discussão aí que seja juridicamente, mais Melhor, né. interessante. Diego, você, o que que acha dessa proposta que foi aprovada na Câmara? É mesmo inconstitucional ou, como já disseram aqui Juliana e Luiz, podem ter argumentos bons pela constitucionalidade? Eu tendo a concordar com a Juliana e com o Luiz, embora por conta de problemas técnicos eu tenha perdido parte do que eles falaram. Então, se eu estiver sendo redundante, já peço perdão antecipadamente. Mas eu acho que, para você dizer, bom, primeiro, o que são as cláusulas pétreas em jogo, né? Eu vou partir de uma premissa que talvez as pessoas não concordem, mas eu tenho muita cautela antes de identificar cláusulas pétreas implícitas aí pela Constituição. Uma coisa é direitos implícitos. Eu acho que aí tem um dispositivo expresso na Constituição que diz que os direitos que nela estão listados não excluem outros que são decorrentes, né, dos princípios por ela adotados. Então, se o que tivesse em jogo fosse direitos fundamentais, aí eu entendo você ser um pouco mais flexível para encontrar cláusulas pétreas implícitas pela Constituição. Mas você tentar expandir numa discussão de separação de poderes, né, para encontrar outro fundamento que não seja a separação de poderes, que não esteja expresso nas cláusulas pétreas, para dizer que isso é algo, coisa que você não pode tender a abolir por emenda, é uma coisa que eu teria cuidado antes de ir por aí. Mas, então, só para deixar clara a minha premissa, pensando só em termos de separação de poderes, acho que tem duas maneiras de pensar. Uma é separação de poderes, você não pode abolir o desenho original de 88, você pode alterar ele nas margens, mas tem uma opção original do Constituinte que não pode ser alterada. Esse caminho não é muito produtivo nesse caso, porque, como, né, acho que foi o Luiz que já observou, eh, boa parte do que essa PEC está fazendo é voltar, não tudo, tem coisas controversas, é voltar ao que era lá o desenho original, em parte. Essa parte, então, me parece que por esse caminho, não, eu acho difícil dizer que é inconstitucional. Mas tem um outro caminho que é você se perguntar, importa menos o retrato original de 88, né, uma foto da qual você não pode se distanciar muito, e você se perguntar se a separação de poderes é um ponto de chegada. Então, você tem que produzir com essa emenda um equilíbrio, um estado de coisas em que a ideia de separação de poderes como controles suficientes aí entre os poderes esteja atendida. Por que eu acho essa segunda mais produtiva? Porque ela elimina, por exemplo, a resposta fácil de que qualquer coisa que reduza o poder do Supremo tende a abolir a separação de poderes. Então, eu prefiro pensar, você pode até reduzir daqui se no conjunto você não estiver deixando, né, o Congresso com um poder excessivo. E eu acho que, nesse caso, o que mais me preocupa nessa PEC, uma coisa que me preocupa bastante e que vai além do que era o desenho antes de 2001, é o voto secreto para os parlamentares decidirem
se autorizam ou não a licença contra um dos seus integrantes, né? Porque me parece que aí sim você poderia dizer, mas o Congresso ele está só optando por voltar a um sistema que dava um custo político menor para ele proteger seus integrantes de intervenções que considerem justificadas, que era o sistema antes de 2001. Só que ele está fazendo mais nesse caso, né? O voto secreto ele reduz o controle por parte do Supremo, não elimina totalmente, mas ao mesmo tempo ele reduz o controle pelo eleitorado, né? Porque você não vai ter nem como saber como que os seus parlamentares estão votando em casos que envolvam abrir não autorização para processar os seus membros. Então, eu não, no geral, não acho que simplesmente exigir essa licença prévia, voltar ao sistema de 2001, eu não consideraria isso como tendente a abolir a separação de poderes. Dá mais poder para o Congresso? Sim, mas não acho que tende a abolir a separação de poderes. Acho, porém, que o sistema que eles estão criando vai além disso, dá poder excessivo para o Congresso e muito menos controle do que me parece que seria necessário para um mínimo equilíbrio nos termos da separação de poderes. Eu iria por aí. Gente, só para puxar uma coisa aqui, Juliana, aí falando de contexto também, e aí a gente volta a esse ponto. Quando a regra foi pensada lá em 88, a gente estava vindo de ditadura e era para proteger os parlamentares de ingerências indevidas, né? Inclusive por parte de investigação, de Ministério Público, etc. Então o pensamento era, vamos estabelecer isso para proteger os parlamentares do que aconteceu no passado, durante a ditadura militar. E aí o Congresso Nacional muda a regra em 2001 com o argumento de combate à impunidade. Então, aí eu pergunto a Juliana, pensando no contexto, né, Juliana? A gente estava até conversando aqui no chat enquanto isso. Se isso não faz diferença, porque nós não estamos voltando necessariamente ao modelo de 2001 com base nesse pensamento de que é preciso proteger os parlamentares. Eu acho que tem uma mistura até, né? Mas o que está no topo da lista e que acho que está para a sociedade também fazer isso agora seria prestigiar novamente a impunidade. Pode haver o outro contexto, né, Juliana, de dizer o seguinte: olha, o Supremo ampliou o seu entendimento sobre prerrogativa de foro, mantendo aqui no tribunal o julgamento de parlamentares, de ex-parlamentares. E mais, quando houve uma decisão recente sobre sustar uma investigação, como está previsto na emenda lá de 2001, o Supremo disse, não, peraí, você pode sustar só um pedaço. E aí sim pode ter um entendimento deles de que o Supremo exagerou, então a gente precisa se proteger. Então, voltando um pouco nisso no contexto, Juliana, esse contexto de combate à impunidade e de retorno a uma regra que foi pensada para proteger parlamentares de exageros, não levaria a uma consequência de pensar que esse texto tem uma constitucionalidade questionável? Felipe, eu acho que tem 2 níveis de contexto que a gente está falando aqui, né. Eu acho que tem aquele nível de contexto que é quem vai ser beneficiado, se isso está sendo feito de maneira ad hoc, como, que eu acho que é uma coisa que indigna muito, né, na dimensão política, e eu acho que levanta muito questionamento sobre essa emenda do ponto de vista da situação política brasileira, né. E tem o outro tipo de contexto que eu acho que o Diego enfatizou bastante, que é um contexto que mais facilmente pode ser articulado pela via dos argumentos constitucionais, né, que é um contexto de equilíbrio de um sistema que a gente tem e que a gente está tentando equacionar a separação de poderes de uma maneira que contemple, de um lado, independência e de outro controle, né, que eu acho que é a essência da separação de poderes. E esse contexto é importante, ele não vai ser igual nem em qualquer tempo, nem em qualquer lugar. Então, é para dizer, bom, o contexto ele importa para o direito constitucional, ele importa muito. Talvez não aquele contexto específico do beneficiário, que é importante para o debate político, é crucial, mas que no nível constitucional ele tenha menos peso, né? Embora ele componha um certo pano de fundo. Mas o contexto do equilíbrio da separação de poderes, ele é fundamental aqui. Eu acho que é isso que a gente está tentando pensar, né? Em que medida uma medida dessa bagunça essa separação de poderes de uma forma que possa ser vista como inconstitucional. Então, nesse caso, sim, acho que o contexto ele importa e ele é fundamental.
Agora, se eu pudesse levantar uma pergunta aqui para o Diego e para o Luiz, a partir do que o Diego estava falando, é com relação ao voto secreto, né? Eu entendo que nessa constelação de mudanças ele chama muito atenção e ele blinda mais ainda. eh, a qualquer tipo de responsabilização. Mas a gente sabe que existiram outras, previsões de voto secreto para votações, né, no Congresso. E aí eu pergunto para vocês se vocês acham que todas essas como é que vocês veem essas outras, previsões de voto secreto? Seria tudo inconstitucional ou não? Como é que vocês veem isso e como é que vocês veem essa alteração à luz dessas outras hipóteses? Esse é um ótimo ponto, porque reforça justamente a ideia do contexto e do pacote, né? A gente tem que pensar em como o sistema muda com essa emenda como um todo. Pelo menos essa seria a minha visão. Se você me perguntasse, tende a abolir a separação de poderes você adicionar uma hipótese de voto secreto na Constituição sozinha? Não, acho que não necessariamente, né? Não acho que é uma vedação a isso per se. Não pode. Inclusive, como se observou, havia muitas hipóteses de voto secreto que foram removidas por emenda constitucional em 2013. Mais uma hipótese, aliás, para retomar o ponto do Luiz, em que o Congresso cortou na carne, digamos, né? O Congresso criou uma reforma que deixava os seus integrantes mais expostos ao escrutínio público, quando eliminou a hipótese de voto secreto para cassação de mandato. É, então, me parece que eu não acho que o meu argumento depende necessariamente de dizer que qualquer inclusão de voto secreto é inconstitucional. Esse é um bom debate, mas eu acho que dá para tranquilamente dizer, não, algumas hipóteses poderiam ser. Qual que é o problema aqui, que eu acho que já está anunciado na maneira como se formulou a pergunta, Juliana? Dado todas essas coisas, isso daí vai além do sistema original de 88, vai além dessa zona de conforto de um conjunto de regras que já existia até 2001, e é uma novidade que eu acho que desequilibra o pacote que está sendo criado, que eu acho que faria você olhar e falar, aí você está deixando o Congresso com poder demais. Então, o Congresso poderia, por exemplo, instituir o voto secreto para decidir sobre sustação de ação contra parlamentar e não colocar licença. Pode ser. Eu acho que teria mais chance de eu considerar constitucional nesse meu argumento do que com o que ele está fazendo. Então, eu acho que tem uma soma de coisas aí que a gente vai chegar num ponto, o ponto de chegada dessa emenda constitucional me parece que é extremamente perigoso para a separação de poderes se a gente considera o voto secreto junto com essas outras coisas. Embora ele por si só não acho que é um problema. Luiz, Eu concordo com o Diego. Eu imagino que nesse pacote, se a gente olha para o voto secreto produziria efeitos que são muito diferentes do voto secreto que já existia para cassação de mandato. Porque o voto secreto para cassação de mandato, ele dizia respeito só à cassação de mandato. Então, a responsabilidade criminal do parlamentar não seria afetada por isso. Então, era um voto secreto que, em alguma medida, ele se continha dentro da organização do próprio poder. Então, não era um voto secreto que produzia um resultado em relação a uma decisão que foi dada por um outro poder. Acho que o voto secreto que eles pretendem instituir nessa emenda é, é um voto secreto que serviria para lidar com as competências de um outro poder. Então, eu acho que é um voto secreto instituído para funcionar de uma forma bem diferente. E a gente tem voto secreto na Constituição, mas os votos secretos que a gente tem na Constituição são todos para que alguém seja eleito. Então, eu acho que faz um sentido você ter voto secreto no caso de eleições, por exemplo, para a escolha de ministro do STF. Então, eu acho que nesse caso faz sentido o voto secreto, até fazendo uma analogia com o voto secreto que a gente tem para escolher os nossos representantes. Mas eu acho que nesse pacote, como o Diego e a Juliana colocaram, talvez não faça sentido o voto secreto, porque isso, na prática, pode representar que o Supremo não vai conseguir responsabilizar mais parlamentares. ainda tem um ponto adicional, né? Voto secreto para presidente de partido, porque o voto secreto é para proteger o exercício do mandato.
presidente de partido não necessariamente tem mandato. Então, já nesse ponto também seria problemático. Estão protegendo alguém que nem do Congresso Nacional necessariamente é, mas vamos aqui para um outro ponto, e aí eu convido. Diga, Diego. É que, como eu estava com problemas técnicos, eu esqueci de falar uma coisa Ah, importante que a Luiz e a Juliana talvez já tenham enfatizado, é que a gente não está achando que o sistema que essa PEC cria é bom, né? Quando a gente está discutindo constitucionalidade, é uma outra conversa. Eu não tenho a menor dúvida de que o sistema antes de 2001 era ruim e que é muito melhor um sistema em que o Congresso tem o poder de assumir o custo de sustar uma ação do que um sistema em que o Congresso joga parado. Se não, é que, não, é só que não me faz, parece, Diego, que o sistema de 2001 não estava funcionando bem. sem dúvida, sem Porque ele dúvida. poderia funcionar bem, e eu já ouvi isso de parlamentar antigo, e só fazendo uma correção aqui, que o Luiz já me fez aqui, para presidente de partido não teria voto secreto, né, Luiz? Necessariamente, então tá. Mas só voltando a esse ponto, Diego, desculpe te interromper, mas se o sistema do passado funcionasse bem, em alguns momentos funcionou, o parlamentar era cassado e aí ele era processado na primeira instância. Eu Uhum. ouvi isso, se bem me lembro, ou do ministro Célio Borja ou do ministro Paulo Brossard, de que a regra do foro lá atrás foi pensada para isso, para dizer o seguinte: olha, se nós formos discutir a licença, já é a demonstração de que você não tem força política, portanto renuncie. E aí você vai ser processado lá embaixo. Só que aí o sistema não funcionou, né? Não estava funcionando bem, e aí, tanto que o Congresso Nacional, até no caso de Delbrando Pascoal, que a gente mencionou na terceira temporada do Parede de São de Vidro, né, Diego? Foi isso que aconteceu. Era um caso escabroso, escandaloso de criminalidade comum, e aí o Congresso Nacional não deu autorização para que o Delbrando Pascoal fosse processado, mas o que aconteceu? Cassou o seu mandato e aí ele foi processado lá na primeira instância. Todo o sistema funciona bem até que algum Até que contexto não funcione. mostra vulnerabilidades, né? Eu acho que esse sistema tinha vulnerabilidades, ele era um custo político muito baixo para o Congresso não fazer nada, não dar licença. Então eu acho que foi muito melhor a mudança para 2001 e essa PEC não tem a menor dúvida de que piora o nosso sistema, só para deixar isso claro. Ela é pouco republicana, ela ela vai ter consequências muito ruins para a accountability desses atores políticos, que é um elemento importante do sistema. Então, para deixar isso claro, a conversa não é essa. Luiz, você levanta uma dúvida aqui, eu queria que você a suscitasse. Em on. A minha dúvida é sobre quais seriam os efeitos práticos se essa PEC for aprovada, se crimes cometidos antes do mandato ou se crimes cometidos em um mandato por um parlamentar que é reeleito, se essas investigações, se esses pedidos de abertura de processo deveriam ser sujeitos a essa autorização da Câmara e do Senado. Eu confesso que eu não tenho uma resposta muito clara em relação a isso, porque e eu acho que já houve alguém que suscitou isso na imprensa, agora eu não me recordo quem, se eu não estou enganado foi o próprio ministro Lewandowski que falou isso hoje. Se você estabelece um voto secreto para esse tipo de autorização, o que dificultaria a abertura de processos, você pode criar alguns incentivos para que criminosos tentem a eleição sabendo que eles vão ter uma proteção ampla da Casa Uma Legislativa. Então, proteção Lewandowski, se extra, eu não estou né? enganado, é uma proteção extra. Então, Porque alguém esse que já estímulo já cometeu. existe. Esse estímulo também já existe. E a gente vê a prática dentro dos parlamentos, né? Mas, de fato, é um plus. Sim, você pode ter, mas aí você pode ter pessoas, eu não sei se isso acontece, mas você pode ter pessoas que buscam os cargos legislativos exatamente para tentar fugir daquelas investigações que já estão em curso contra elas. Porque eu não sei qual vai ser a relação Eu gostei disso. da sua proteção, Luiz. Eu não sei se isso acontece, foi muito bom. Isso acontece todo santo dia em todo o país, né? Gente que procura o Congresso Nacional e outros cargos também para se proteger. Mas deixa eu fazer só um ponto aqui, Luiz, me permita, que é. E aí é um convite a pensar, porque é difícil da gente saber ter uma resposta precisa. E eu queria começar pela Juliana e depois ouvir o Diego sobre isso. O Congresso Nacional está agindo para se proteger ou está reagindo?
ao Supremo Tribunal Federal neste momento. Porque o que nós vimos na relação Supremo-Congresso Nacional foi uma ampliação, por exemplo, do entendimento sobre foro, investigações, e aí orgânicas, sobre o mau uso do orçamento secreto. E eu não sei dizer com precisão quem é que vem primeiro. Se o Congresso Nacional está reagindo ao Supremo. O outro ponto é o que o Luiz tinha mencionado antes da gente começar a gravar, né? A decisão sobre Alexandre Ramagem. Que aí o Congresso Nacional diz, olha, eu vou sustar essa investigação dentro da minha atribuição, da minha competência. O Congresso Nacional pode fazer isso e o Supremo vai lá e diz, mais ou menos, você pode sustar só o que foi crimes cometidos antes do exercício do mandato, mas isso não estava lá escrito. Então, eu me pergunto se o Congresso está agindo ou reagindo. Se o Congresso está tentando desequilibrar a relação com o Supremo ou tentando reequilibrar. E aí eu queria ouvir vocês, queria começar por você, Juliana. E já pensando, nós não temos resposta precisa para isso. Isso é movimento, né? Não é uma resposta taxativa, porque isso, novamente, não é uma fotografia que está tudo parado. Com certeza não dá para tirar a relação Congresso-Supremo da perspectiva, do cenário, né, da paisagem, isso está colocado. A pergunta que eu acrescentaria para passar a bola e me livrar da sua pergunta é, essa reação, essa interação, ela se dá a partir dos erros ou dos acertos do Supremo? Então, a minha pergunta é um pouco essa, o Supremo ele tá na foto, ele tá na cena, mas a minha pergunta é, essa reação, ela é uma reação, que vai, né, no sentido de um aperfeiçoamento ou uma reação que busca, reverter acertos do Supremo? Essa é a minha pergunta Então, aí. então eu acrescento mais uma para o Diego ficar com a bomba, que estavam muito acostumados com o Ministério Público e uma Polícia Federal que teve problemas nos últimos anos e que estava limitada nas suas investigações. E com o tempo também, porque o orçamento secreto ia criar consequências. As consequências não são imediatas, as consequências estão chegando, a conta está chegando. E aí também, Diego, pega a bomba aí. E agora, no orçamento secreto, está cobrando o seu preço. E aí vem essa mudança? Eu podia ter aqueles problemas técnicos agora e não naquela parte inicial, né? Mas eu acho que, primeiro, a Juliana tocou num ponto central, né? Eh, tem coisas que o Supremo fez que a gente acharia absolutamente importantes, justificadas e que também estimulam essa reação do Congresso. Tem outras que não. Mas você formulou de 2 jeitos diferentes, Felipe. Você primeiro falou como você falou ação ou reação, e depois você falou, reequilibrar ou desequilibrar, alguma coisa assim. Eu acho que é uma reação, mas não é para reequilibrar, é para, né, eles estão apertando a balança para o lado do Congresso com força, com vontade e de maneira desproporcional. Então eu diria que é uma reação, porque essas coisas não acontecem num vácuo, seja pelos acertos, seja também pelos erros do Supremo, e erros aqui não só de resultado, acho que é importante a gente também enfatizar. Tem decisões que talvez no mérito a gente considere decisões boas, mas a maneira como acontece, né, o procedimento, as coisas que acontecem no entorno, como os ministros se comportam, o timing da decisão, são todas coisas que talvez criem insatisfações, acho que em alguns momentos legítimas, sim, dos parlamentares. Mas tem muita coisa que é o procedimento ok, que o Supremo cumprindo sua função e que gera essa reação. Mas é uma reação desproporcional porque eu acho que a marca clara disso são todas essas coisas que estão na PEC que vão muito além do sistema de 88, né? Que vão muito além de voltar o relógio, de dizer, aquela mudança que a gente fez, talvez a gente queira voltar atrás. Eles estão indo muito além disso. Então, inconstitucional ou não, para mim é desproporcional. Eu acho que não há justificativa. Não há justificativa. Você pode ter explicações, né. Estão fazendo Uhum. isso, o Supremo tomou uma série de decisões envolvendo o orçamento, envolvendo o funcionamento interno das casas, envolvendo imunidades parlamentares, a lista é enorme de coisas que podem explicar essa reação do Congresso. Agora, justificar essa PEC nesses termos acho difícil. Não é reequilibrar, não é voltar a um estado de equilíbrio, é marcar mais gols para o lado de cá, né, o Congresso ficar agora na frente em termos. Num sistema que já está bem desequilibrado em favor do Congresso Nacional, né? Luiz, e você?
Eu também eu concordo bastante com o Diego, mas, eu acho que eu só complementaria dizendo que, nos últimos anos o STF, interveio muito nas prerrogativas dos parlamentares. Ainda que, a gente concorde com as decisões do tribunal nesse campo, eu acho que é importante reconhecer que houve ali uma alteração sensível das prerrogativas dos parlamentares por causa das decisões do STF. E a gente pode listar várias coisas. A última foi, esse caso da sustain que envolveu Alexandre Ramagem, mas a gente teve muitas decisões envolvendo, parlamentares, por coisas que eles disseram. Então, a imunidade material que foi estabelecida que foi ampliada de forma significativa nessa emenda constitucional de 2001, a imunidade material foi muito relativizada pelo STF em alguns casos, a gente pode entender que de forma justificada, mas foi relativizada. Perda do mandato também, no mesmo caso do Alexandre Ramagem, no caso de perda do mandato, o STF chamou para si, a decretação da perda do mandato em uma situação em que a Constituição parece atribuir a competência para o Congresso Nacional. E no caso de prisão, a gente também não pode esquecer que a Constituição estabelece que parlamentares só podem ser presos no caso de flagrante de crime inafiançável, mas o STF também relativizou a possibilidade de prisão de parlamentares. Então, o STF mexeu bastante nas prerrogativas dos parlamentares, o que pode ser uma explicação, como o Diego disse, para essa reação do Congresso. É uma reação que eu acho que todos nós concordamos que é uma reação desequilibrada em alguns pontos, mas é uma reação, ao que parece, também a essas decisões que foram dadas pelo Supremo nessas prerrogativas dos parlamentares. Diego, Só colocar mais um ponto nesse bordado aí, tem uma série de reações do Congresso na mesa nos últimos anos, sobre temas relacionados, mas diferentes, e a postura pública de vários ministros do Supremo é tudo inconstitucional, é tudo inadmissível. Queremos mexer no poder de ministros dar eleições monocráticas. É um absurdo, é inconstitucional. Queremos mudar regras de foro por prerrogativa de função. Não, isso é um absurdo. Vocês não podem fazer isso. As sinalizações são consistentemente nesse sentido. E eu acho que isso também faz a gente se perguntar, né, o quanto que essa postura dos ministros do Supremo pode muitas vezes não confundir mais as coisas, né? Porque por exemplo, quando alguém que não concorda, não acha que todas essas mudanças seriam inconstitucionais, é, sei, por exemplo, que o Miguel Godoy, que participou recentemente aqui na conversa com você, Felipe, né, defendeu que a PEC que reduz aquela parte de reduzir o poder da decisão monocrática seria constitucional. E ele agora escreveu dizendo que essa PEC da blindagem seria inconstitucional. Então, quando alguém que eu acho que tem essa variação fala que alguma coisa é inconstitucional, eu escuto, eu acho importante que a gente leve em conta os argumentos, né? Mas quando tem pessoas que acham que tudo é inconstitucional, que qualquer coisa que o Congresso está fazendo, você lista aí, é imunidade, é anistia, é foro, é monocrática, é prazo para o Supremo decidir, é tudo viola a separação e tudo é inconstitucional, aí eu acho suspeito. Aí a própria conversa sobre inconstitucionalidade perde força, e eu acho que a postura do Supremo tem sido de, já de antemão, dizer sempre que todas essas coisas são inconstitucionais, antes mesmo do caso aparecer ou da coisa ser aprovada. Não do Supremo, sendo justo, né? De alguns ministros que publicamente se posicionam sobre esses temas. Acho que isso é um problema também. Juliana, para a gente fechar. Eu só ia acrescentar na lista de coisas que o Luiz levantou, de medidas que o Supremo tomou recentemente que interferem, né, na atividade parlamentar, também decisões sobre imunidade material, né, que o Supremo decidiu vários casos recentemente que, de certa maneira, reduziram ali, por diferentes razões, o escopo da imunidade material e sem, muitas vezes, abordar a imunidade material diretamente, né, falando sobre no caso do Daniel Silveira, falando sobre crimes, né, e ameaças contra o Estado de Direito,
como isso, né, não estaria abarcado pela liberdade de expressão, mas, a meu ver, não dando o devido peso para o fato de que havia ali, naquele caso, imunidade material. Enfim, acho que é só mais um exemplo de como o Supremo recentemente, né, atuou em várias frentes que acabaram interferindo aí na atividade parlamentar. E, claro, a gente pode discutir de maneira mais acertada ou menos acertada em cada um desses casos. Maravilha, gente. A gente cumpriu a nossa missão de complexizar um pouco mais esse debate. Não é tão fácil como parecia. Queria agradecer de novo a Juliana, ao Luiz e ao Diego. Pedir a você que nos acompanha e chegou até aqui para nos acompanhar no canal e também nos avaliar positivamente no seu tocador de podcasts. E semana que vem a gente volta. Obrigado, gente. Até lá.